Graça e a paz, meus amados irmãos. Amém? Irmãos, como de costume, Hebreus 12. Nós estamos nessa jornada em Hebreus. Essa jornada em Hebreus 12. Hoje nós vamos ler. Essa perícope vai do verso 18 ao 29. Mas nós vamos ler do 14 ao 29. Eu vou trazer, como sempre, o contexto, e a gente vai versículo por versículo, perícope por perícope, para que fique bem focado no nosso coração. É um texto maravilhoso. Então nós vamos ler Hebreus 12, do 14 até o 29. Lembrando que essa perícope aqui que nós começamos hoje, começa do 18 e vai até o 29, mas nós vamos ler do 14. Eu gostaria de ler os pares e que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus 12, do 14 ao 29. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Amém? A palavra de Deus diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 18: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. E a Jesus, o mediador da aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Amém? A chave aqui do texto, para a gente entender, tá? Aqui já vai a chave, você já vai entender. Esse texto aqui, do 18 até o 29, vai falar sobre a superioridade do cristianismo. Sobre o que? Sobre o judaísmo, sobre todas as outras religiões. Qual a chave? Preste bem atenção, versículo 18. A partir daqui a gente vai dar andamento. Aqueles que vivem em outras religiões, ou de modo como viviam os judeus, debaixo da lei, olha o que vai acontecer com ele. Essa é a chave, comecinho do verso 18. Ora, vocês não chegaram. Ora, vocês não chegaram. Quem continua?
debaixo da lei, debaixo de outras religiões, não chegarão. A volta da chave agora, versículo 22. Versículo 22. Quem vive através do que Cristo fez, pelo contrário, vocês chegarão através de Cristo. Pelo contrário, vocês chegarão. Essa é a chave. Quem vive pelos velhos rudimentos da lei ou debaixo das outras religiões não chegarão. Mas pelo contrário, quem vive pelo que Cristo fez por nós, vocês chegarão. E ele vai mais alto, ele diz mais: ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Chegaremos aonde? No céu. Chegaremos aonde? Na Nova Jerusalém Celestial. Chegaremos aonde? Na cidade de fundamentos, aonde Deus é arquiteto e construtor. Nós chegaremos por causa de Cristo. De Cristo. Quem vive pelos rudimentos não chegarão. Quem vive pelo que Cristo fez por nós, chegaremos na cidade do Deus vivo. Contexto para a gente entender, porque senão a gente não vai entender. Quando nós lermos do 18 até o 29, a gente não vai ler se eu não pegar e não trazer toda a vida, quando a gente inicia uma perícope, fazer e trazer esse contexto para vocês. O contexto da carta em si já mostra a superioridade de Cristo. Sobre o que, pastor? Sobre tudo e sobre todos. A supremacia de Cristo sobre as outras religiões, sobre os costumes judaicos, sobre as cerimônias que eram oferecidas, sobre as purificações. Jesus é perfeito, o perfeito veio, o perfeito chegou. Nós não precisamos mais dos rudimentos. Nós não precisamos mais das leis cerimoniais, das purificações, não. Nós já experimentamos o perfeito chegou. Cristo chegou e pagou completamente a culpa dos nossos pecados. Por isso que a carta traz um alerta. Essa é a carta da perseverança dos santos. E diz, não voltem atrás. Não voltem para a antiga religião de vocês. Não voltem para os rudimentos judaicos. Porque se vocês voltarem, lá no capítulo 6, o que é que Deus vai dizer? Não tem mais jeito para vocês. É a carta para que nós tenhamos cuidado. É a carta que mais fala da apostasia da igreja. O que está acontecendo hoje? Muitos experimentaram, vieram para a igreja, foram batizados nas águas, mas abandonaram a Deus. Abandonaram a Deus. Essa é a carta que mostra que o crente tem que perseverar até a morte. O sacrifício de Cristo perfeito por nós na cruz do Calvário. Então, o autor aqui faz uma listagem completa, porque essa carta é escrita para os judeus, mas ela se aplica totalmente para a igreja hoje. O que era que os judeus estavam querendo voltar? A lei de Moisés. O autor vai dizer, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos anjos. Vocês não precisam mais disso. Jesus é superior a Arão, porque ele é o sacerdote perfeito. Cristo é superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Cristo é superior porque ele é o sacerdote perfeito que fez por mim e por você a oferta perfeita. Ele é o sacerdote e o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não voltemos, não abandonemos a fé, não viremos as costas para esse Deus maravilhoso, poderoso que nos conduz. É isso que o autor está falando para os judeus dessa época, os seus leitores, e fala novamente para a sua igreja: não voltem atrás. É tipo assim: vocês lembram de onde vocês saíram? Vocês lembram como era que vocês viviam? Vocês lembram como era a vida de vocês antes de Cristo? Não voltem, não voltem. O apóstolo Pedro vai dizer que a situação é pior do que a primeira.
ele vai trazer uma palavra dura, ele vai dizer: o cachorro volta ao vômito, aqueles que voltam atrás, e a porca volta a se lambuzar na lama. Então isso é um alerta para a igreja hoje. Aqueles que experimentaram, nós somos habitados, mas nós temos que chegar. Por isso que na parte do capítulo 12 aqui mostra uma maratona, uma corrida. Era uma corrida, é uma maratona. Deus dizendo assim: ó, vocês saíram, mas tem que terminar a corrida. E o bom é que Deus fala e diz: ó, e ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Deus não abandona os seus filhos. Aqueles que apostatarão será uma decisão própria de abandonar. É o que o João disse. João vai dizer: eles estiveram no nosso meio, andaram conosco, mas nunca foram dos nossos. Isso é apostasia. E o escritor de essa carta aqui de Hebreus, ele vai mais longe, ele vai dizer: ó, e para esses não tem mais jeito, porque a dureza do coração é tão grande, não é por causa da graça de Deus. A dureza do coração do homem que abandona Deus não é os filhos, tá? Porque existe a questão do filho pródigo. Lembram do filho pródigo, né? Nós temos que ter misericórdia e compaixão, receber igual o pai recebeu aqueles filhos que estão voltando da igreja. Mas o que era que o filho mais velho, o fariseu, estava achando ruim? Por quê? Porque aquele que estava todo cheio de ferida, todo complicado, todo lambuzado na lama, viveu com os porcos, ele estava achando ruim porque o filho voltou para a casa do pai. Nós temos que acolher aqueles que estão voltando. Do capítulo 4 ao capítulo 11 desse texto aqui, só para a gente entender, tá? A gente entender o contexto aqui. Deus fala aqui da disciplina de Deus. Deus, ele corrige os seus filhos. O propósito de Deus em corrigir é ajustar as nossas vidas. Ele está ajustando a nossa vida, ele está ajustando a nossa casa, ele está corrigindo. E toda disciplina, Deus vai falar, é um ato de amor. Ele nos disciplina porque nos ama. É um ato de amor. Está doendo, mas vai passar. Eu estou com problema, está com problema, vai passar. Porque é um ajuste de Deus, é temporário. O sol voltará a raiar, as estrelas voltarão a brilhar. Em Cristo, somente em Cristo. E a disciplina mostra qual a prova maior que você é filho de Deus. É quando você está na abundância? Não, é quando Deus está te disciplinando, é quando Deus está nos corrigindo. Olha o que é que diz no verso 7, só para a gente voltar, para a gente lembrar. Verso 7, só para a gente lembrar. A maior prova da sua filiação, que você é filho de Deus, é quando Deus está te disciplinando. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Uma pergunta retórica. Ele está dizendo: Deus corrige o filho que ama. Deus está ajustando. O que é que Deus está fazendo conosco hoje e até a vinda do Senhor? Ele está colocando a sua igreja na forma para ficar conforme a vontade dele. Ele está nos ajustando. Vai doer. E essa disciplina são açoites amorosos. A palavra no grego aqui é açoites. Ele açoita porque ele ama, para ajustar, trazer e colocar, para que nós possamos viver conforme a vontade dele. Do verso 12, o autor fala como devemos reagir quando Deus, do verso 12 ao 17, nós terminamos essa perícope. Verso 12 a 17, como é que nós temos que reagir quando Deus está nos disciplinando? Aí ele vai falar do encorajamento mútuo. Ele fala, verso 12 e 13, levante as mãos uns dos outros, ande em caminhos retos,
Isso tudo nós fazemos o que? Coletivamente. Ninguém fica para trás. Aí ele vai dizer, para que o manco não se desvie, aquele que está mancando dentro da igreja, Deus ele aplana os caminhos para que você possa chegar. Deus está aplanando os nossos caminhos. Deus está ajustando a terra, batendo para que o manco possa caminhar, para que o fraco possa caminhar, e para aqueles que estão mais fortalecidos na igreja, ande junto com aqueles que estão passando por necessidade. É isso que Deus faz. Ele vai dizer aqui do 12, a partir do 14, né, que nós vimos aqui, onde nós lemos, o que é que ele vai falar? Ele vai falar justamente para que nós venhamos viver em quê? Em santidade. Ó, ele vai dizer, procure a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Essa é uma palavra de encorajamento, é assim que nós temos que viver. Ele vai dizer e vai falar para nós termos cuidado com a apostasia. Ninguém pode abandonar o Senhor. Ele vai dizer também como nós temos que reagir, para que não haja dentro da igreja raiz de amargura, porque uma raiz de amargura pode contaminar vários irmãos. A raiz de amargura não pode ficar no nosso coração. A gente viu tudo isso quarta-feira passada, e ele também fala para que nós possamos ter cuidado, para que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não possa haver nenhum imoral e nenhum profano. Não pode haver imoral dentro da igreja, nem profano. Aí ele traz o exemplo de quem é Saul. Como foi Esaú? Vendeu o seu direito espiritual, vendeu o seu direito de primogênito, trocou por um prato de comida, e chorou, quis se arrepender e não conseguiu. Por quê, pastor? Porque não era arrependimento verdadeiro. Nunca houve arrependimento verdadeiro, nunca houve. Ele profanou, era um imoral. Nunca houve arrependimento genuíno. Sabe o que era que havia na vida de Esaú? Remorso. Chorou, mas não se arrependeu. Chorou, mas não pediu perdão a Deus. Chorou, mas não mudou. Remorso. Caso clássico no Antigo Testamento, Saul, a mesma coisa. Caso clássico no Novo Testamento, Judas, a mesma coisa. Caso clássico no Novo Testamento, Demas. Paulo vai dizer, Demas amou mais o presente século, me abandonou. Caso clássico, Alexandre o Latoeiro, sinagoga de Satanás, dentro da igreja, nunca se arrependeu. E o autor chega aqui no verso 18 ao 19. O que é que o autor faz? Ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que o autor quer falar é que Cristo chegou, o perfeito chegou. Nós não precisamos mais das sombras, dos velhos rudimentos. Não precisamos mais de sacrifícios. Não precisamos mais de oferendas de animais. Não precisamos mais de cerimônias da lua nova, das festas de Pentecostes. Nós não celebramos a Páscoa, porque Ele é o Cordeiro Pascual. Não celebramos, nós celebramos a ressurreição de Cristo no domingo. É isso. Nós não precisamos dos velhos rudimentos, porque o perfeito chegou. E ele faz uma comparação entre dois montes. O Monte Sinai era onde Deus veio entregar a lei a Moisés, e veio com todo o poder, majestade e glória. A gente vai ver isso, versículo por versículo, o poder de Deus. Só que a lei mostra e aponta que nós somos pecadores, e quem vive debaixo dela e por ela vai ser condenado. Mas quem é salvo pela graça mediante a fé, como nós vivemos hoje, Deus traz e diz, tome aqui agora, obedeça. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo.
nós conseguimos obedecer por causa de Cristo, pela graça. É essa comparação. O Monte Sinai, 40 anos de teimosia, Deus entrega os mandamentos e aquele povo passa 40 anos murmurando, reclamando. Nós temos que ter cuidado com as nossas vidas. E o segundo monte é o monte simbólico, que está no versículo 22 aí, ó. Pelo contrário, vocês chegaram a Sião. Aqui é simbólico, aqui era Jerusalém. Aí ele vai mais longe e diz, ó, a cidade do Deus vivo, aonde há Jerusalém celestial. É a nossa casa que nos aguarda, a casa do Pai. É para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. A Jerusalém celestial. 2 montes, Sinai, que fala do verso 18, aqui está falando do Monte Sinai, da descida de Deus, quando Deus desce, ao som da trombeta, o fogo, a trombeta soando. E ele traz 2 diferenças aqui. É a passagem do antigo para o novo. Nós precisamos de que agora? De Cristo. A aliança que Cristo renovou, a aliança é perfeita. Nós precisamos do sangue do Cordeiro. Então Sião, do verso 22, Nova Jerusalém celestial, a casa que nos aguarda. Sinai, do verso 18 até o 21, significa juízo e condenação. Ora, versículo 18, vocês não chegaram. Ora, vocês não chegaram. Vocês estavam debaixo da lei. Ora, vocês não chegaram. O objetivo todinho do autor é o quê? Que esses homens, esses leitores aqui, não voltassem atrás. Qual o objetivo do autor para as nossas vidas hoje? A mesma coisa. Não retrocedam, não voltem atrás, não virem as costas para o seu Deus. Continue. Está doendo? Vai passar. Deus é poderoso. É isso que o autor está dizendo aqui. Não volte aos velhos rudimentos, porque se vocês voltarem, não tem mais jeito para vocês. Vocês não chegarão. Ora, não chegarão. Não chegaram e não chegarão. Porque a lei de Deus, só quem poderia cumprir completamente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem mais jeito. Se vocês voltarem, não tem mais jeito. Há esperança para o pior dos pecadores. Se ele for de Cristo, Deus deixa as 99 aqui, no aprisco dele, guardadinha, e vai atrás daquela perdida. Mas se for apostasia, o coração duro, embrutecido, não volta. É isso que ele está dizendo aqui. Mas se for de Deus, volta. Pode passar 1 ano, volta. Pode passar 2 anos, volta. Pode passar 10 anos. Deus não abandona os seus filhos. Volta todo dolorido, todo machucado. Mas Deus coloca as ataduras. Você vem igual a múmia, igual Deus tirou Lázaro do túmulo. Vem, sai, cheio de atadura, todo quebrado, mas volta. Por isso que ele diz, ó, permaneçam. É melhor permanecer? É melhor permanecer. Jesus diz, aquele que meu Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. De maneira nenhuma. Sinai e Sião, lei e graça. Lei e graça. Contrastes entre judaísmo e cristianismo. Lei e graça. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, para que nós possamos entender. Há algumas igrejas neopentecostais, por isso que esse estudo é importante. Porque se você não vier para o culto de doutrina, você não vai entender. Aí vai ficar martelando. Tá? O esclarecimento aqui. Não existe interrupção, suspensão do Antigo Testamento, não. Não existe descontinuidade, não. Muita gente quer abandonar o Antigo Testamento ou dizer que houve uma parada ali. Não houve. É contínuo. Sempre existiu um povo, sempre existiu um mediador. A salvação sempre foi através do Messias, Antigo Testamento, Novo Testamento.
Nós somos a igreja de Deus antes da fundação do mundo. Vamos botar aqui para a gente ver. Gustavo, está atento aí? É Vitória, né? Vitória de Deus. Vamos lá. Sempre a igreja é antes da fundação do mundo, a formação dela. Você, tem pessoas que não gostam da palavra. Você é um escolhido antes da fundação do mundo. Eu amo essa palavra. Tem um batista que fica com raiva. Não. Eu amo essa palavra. Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4, Vitória, ó. Preste bem atenção. A igreja, a formação da igreja é antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ó, nas regiões celestiais em Cristo. Para fechar, verso 4. Antes, preste bem atenção, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu a igreja dele, nele, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. A igreja existe antes da fundação do mundo, então não existe descontinuidade, não para o Antigo Testamento, não. Mas, porém, todavia, existe o que? Um processo da administração da graça de Deus. Ele não se revelou da noite por dia, foi um processo, mas houve a renovação dessa aliança. A gente tem um exemplo, sempre foi por graça. Noé, graça. Deus poderia acabar com toda a humanidade ali. O que é que ele faz? Renova a sua graça. Só que quando chega em Abraão, o mundo já estava do mesmo jeito, por causa do pecado. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, e através do teu descendente, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não Isaac, mas aquele que vinha da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus, o perfeito, através dele serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que vão crer nesse Messias. Cristo se manifestava no Antigo Testamento através de símbolos, figuras, os sacrifícios de animais feitos no altar. Era isso que acontecia. O centro da vida da igreja do Antigo Testamento era o futuro, aquele que viria, o Messias. A expectativa deles era a promessa, o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele. O que era figura no Antigo Testamento se torna realidade. Cristo cumpre cabalmente aquelas sombras, aqueles velhos rudimentos. Tudo foi cumprido em Cristo. A promessa é cumprida, se tornou realidade no Novo Testamento. O que ele tinha prometido chegou, o que ele tinha prometido se cumpriu. Então, Antigo Testamento havia uma promessa. Aonde? Vitória, Gênesis 3,15. Vamos para os textos mais conhecidos. Gênesis 3,15, a promessa do nascimento do descendente da mulher, que era Jesus. Gênesis 3,15, ó, porém inimizade entre você e a mulher, que ele está falando de Satanás e a serpente, entre a sua descendente e o descendente dela, Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então já havia a promessa. Vitória, Isaías 9,6, Antigo Testamento, a promessa. Isaías 9,6, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Antigo Testamento, promessa. Sempre foi. Por quê? Porque a gente tem que explicar isso. Porque algumas igrejas dizem: não, o Antigo Testamento cessou. E são muitas. Leem de vez em quando, ou então vivem só por ele. Continuidade. O Novo Testamento, o que é que acontece? Cumprimento da promessa. Lucas 2, o menino nasce, os anjos louvam a Deus, os pastores louvam a Deus, os magos louvam a Deus,
Mateus 2 também, mas o texto que eu acho mais excepcional, e eu não poderia deixar de trazer para vocês, Vitória, Gálatas 4:4, do 4 ao 5, marquem aí, meus irmãos, quem tiver. Olha o que é que ele diz, sobre o nascimento, sobre a perfeição de Cristo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, a hora exata, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e ele cumpriu, o único que poderia cumprir. Aí ele vai no verso 5, Vitória, olha o que é que ele diz para fechar, coisa maravilhosa: para resgatar os que estavam sobre a lei condena, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na hora certa, na plenitude dos tempos, no momento exato, ele veio e pagou o preço da minha culpa, da tua culpa, pagou completamente os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Com a vinda de Jesus, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele cumpre toda a lei cerimoniais, tudo aquilo, aquelas festas, tudo aquilo é cumprido. Não precisamos de festa das colheitas, não precisamos mais de sacrifício, não. Eu gosto de Paulo, porque Paulo, ele sistematiza. Você vai para Paulo, ele sistematiza e ele abre para mostrar verdadeiramente que Cristo cumpriu tudo, cumpriu completamente, cabalmente. E tem uma figura ilustrativa que Paulo fala, lá em Colossenses nós vamos colocar, que é excepcional para que nós possamos entender isso. E tem que ser anotado, porque ele cumpre tudo ficou para trás. Vitória, vamos colocar essa figura aí, só para a gente ver. Colossenses 2, do 16 ao 19. Porque tudo aquilo ficou para trás, era sombra. Olha a figura, a metáfora que Paulo coloca aqui. Colossenses 2, do 16 ao 19. Colossenses 2, do 16 ao 19. Portanto, ninguém pode julgar a igreja de Cristo. Julgue vocês por causa de comida. Lembram que eles tinham a dieta alimentar, não podia comer porco, não podia comer comida com sangue, por causa de comida, de bebida, ou dia de festas, Pentecostes, acabou tudo, ou lua nova, ou os sábados. Jesus cumpriu o sábado. Continua, irmã, verso 17, essa figura é excepcional, verso 17, aí ele diz: porque tudo isso tem sido o quê? Sombra, passou, as coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é que ele está dizendo? Cristo chegou, você não precisa mais das sombras, ficou para trás as cerimônias, as festas, tudo isso Cristo cumpriu. Verso 18, Vitória, preste bem atenção, irmãs, até o 19, verso 18: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretextos de humildade, de culto aos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Para fechar, verso 19, Vitória, olha o que ele diz para fechar, preste bem atenção: e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que vem de Deus é Cristo. Cristo, quando chega, quando ele se faz homem, um de nós, ele cumpre tudo aquilo que ficou, tudo. Não precisamos mais de festas, não precisamos mais de luas novas. Os anjos são ministram ao nosso favor, eles acampam aos nossos derredor. O mediador é Cristo. O que é que ele está dizendo aqui, essa metáfora? Ele está dizendo, tudo aquilo era sombras. É como se alguma pessoa viesse caminhando a 1000 metros. Você não vê, você vai ver 1000 metros, você vai ver só a sombra. A sombra vinha, você está vendo a sombra vindo, você tem certeza que tem uma pessoa ali. Jesus estava no Antigo Testamento, é isso que Paulo está dizendo. Jesus estava ali no Antigo Testamento, você tem certeza, mas você só vê a pessoa quando finalmente ela chega. É isso que Paulo está dizendo, a pessoa chegou, as sombras ficaram para trás. Agora vocês têm Cristo perfeito.
Essa é a passagem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Cristo vinha, no Novo Testamento Cristo chegou. Por isso que era promessa, cumprimento da promessa. Não precisa fazer muito alarde, não. Jesus chegou, a clareza da sua graça chegou aos nossos corações, o perfeito chegou, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso agora nós vivemos nesse momento, nesse período. O Salvador já veio, o Salvador já está no meio da sua igreja, com a sua igreja na mão. Nós vemos agora claramente. Por isso que o autor, é como se o autor estivesse dizendo aqui, ó, é uma insensatez voltar atrás, abandonar Cristo, deixar a igreja de Cristo, voltar para as sombras. É uma insensatez. Quando você tem o perfeito chegou. O alvo do autor com tudo isso era dizer aos seus leitores, judeus, não volte para o judaísmo, é sombras. E para a igreja de hoje, não volte para a sua vida velha. Lembra do teu passado? Tem até um programa que diz, o teu passado te condena. É verdade, é verdade. Era assim que eu vivia, mas passou, o perfeito chegou, nós estamos em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que ele está dizendo? Não deixe Cristo. Nessa época havia perseguições, havia espoliamento dos bens, os bens dos crentes eram tomados, e eles nunca abandonaram a Cristo, porque eles sabiam que algo maior esperava ele. O que? Verso 22, a Jerusalém celestial, onde nós chegaremos na assembleia festiva dos santos. Ele está repetindo, chegamos, ele fala duas vezes, chegamos. Como é que vão abandonar Deus? Essa é a temática do 18 ao 24. Cristianismo superior a todas as outras religiões. Judaísmo, porque Cristo é o perfeito. Quando ele pega do verso 25 ao 29, ele vai falar desses privilégios. Quanto maior os privilégios, mais responsabilidade. Temos que ter isso no coração. Esse texto aqui, até o verso 29, termina uma série de exortações que a gente vai começar a ver agora, cada uma delas. Cristo exortando, mostrando a diferença entre o antigo e o novo. Tudo isso para encorajar a igreja atual a não voltar atrás. Essa palavra vai ser batida e rebatida. Não abandonar a nossa confissão de fé, a perseverança dos santos. Olha o que é que ele diz: quem vivia debaixo da lei, a lei condena, a lei mostra que precisamos de um Salvador, eles não entenderam. Olha o que é que diz no verso 18. Aqui ele está falando do Monte Sião, Sinai. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. Não chegaram. Quem vive debaixo da lei, sobre a lei, sobre os velhos rudimentos, não chega. Só chega através de Cristo. Só chega quem está com os olhos da nova Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos. Sinai, o Sinai era o monte aonde foi dado a lei. Nós vamos ler esses textos, porque os textos estão correlatos. Se não entendermos, não vamos entender o texto aqui. O autor está trazendo o que? O Antigo Testamento para mostrar ao momento que Deus entrega a lei a Moisés. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou pedir a Gustavo para colocar aqui, Gustavo. Êxodo 19, do 12 ao 22. Vamos ler. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lê os ímpares. Aqui é o momento onde Moisés recebe a lei. Isso que ele está falando aqui, do 18 até o 20. São palavras do Antigo Testamento, tá? Olha o que era que Deus estava falando aos homens. Eu vou ler os pares e os irmãos ler os ímpares, tá? Ele diz assim, ó: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade,
todo aquele que tocar o monte será morto. Verso 13. Verso 14. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e levaram as suas roupas e lavaram as suas roupas. Verso 16. Verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, e cobriu o monte, e ouviu-se um forte som da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele, em fogo, fumaça, subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Verso 20 diz assim: o Senhor desceu sobre o monte Sinai, a diferença entre o Sinai e o Sião, tá? Sobre o alto do monte, o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Verso 22 para a gente encerrar, o que é que diz? Também os sacerdotes que se aproximavam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra ele. Naquele momento que Deus entregou a lei, fala da soberania de Deus. Ele descendo, trombeta tocando, tempestade, som, o som soando, toda a majestade de Deus, e mostra o que também? A inacessibilidade a Deus. Ninguém poderia encostar. Ninguém poderia encostar. Deus no meio do fogo, escuridão, esplendor da trombeta de Deus. Ninguém poderia. O povo estava o que a gente leu aqui? O povo estava com terror e temor. Ninguém poderia tocar. De que maneira mais poderosa e drástica Deus poderia mostrar que o povo não tinha acesso a ele? Só quem poderia ter acesso a ele era Moisés. Ninguém poderia se aproximar de Deus. E foi Deus quem escolheu Moisés para subir. E agora, com Cristo, nós temos acesso total a Deus. Por que nós temos acesso total a Deus? Porque Cristo cumpriu completamente, cabalmente a lei, cerimoniais, todas as leis. Aquilo que foi entregue lá, ninguém poderia cumprir, somente o Filho de Deus, o perfeito. Por isso nós estamos hoje aqui. A lei naquele momento produziu o que? Medo, terror. Eles estavam apavorados. Olha o que é que diz: ora, vocês não chegaram ao fogo papável, aceso. Verso 18: a escuridão e trevas. Aí ele vai dizer: ao toque da trombeta. Verso 19: ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito nada. Eles chegaram ao ponto que ele diz: não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Senhor, pare de falar. Manda Moisés subir. O terror. E tem pessoas que não têm temor a Deus hoje. Vocês não chegaram. Essas são as consequências daqueles que desprezam a Deus, aqueles que estão debaixo da lei de Deus. Vocês não podem triscar, palpar o monte, não, porque se vocês tocarem, vocês morrerão. O que é que o povo ouve? Pediram para que Deus não falasse mais. O terror.
para de falar, onde é que está isso? Deuteronômio, ele está usando Deuteronômio também, Deuteronômio 5, 24, 27, se a gente não pegar o contexto a gente não vai entender, por quê? Porque ele está usando o Antigo Testamento, Deuteronômio do 5, do 24 ao 27, eu vou ler, 5, do 24 ao 27, olha o que é que diz, e disseram, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória, eles sabiam, a sua majestade, ouvimos a sua voz, do meio do fogo, Deus falando, nos trovões, relâmpago, fogo, hoje vimos que Deus fala com as pessoas, e que elas permanecem vivas, verso 25, olha o que é que diz, agora pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Será que estavam com medo? Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Era muito medo. Afinal de toda a humanidade, quem ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Era medo de morrer. Verso 27, aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser, você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disse. Isso era eles dizendo para Moisés, tá? Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Nunca cumpriram, porque não poderiam cumprir todas as leis cerimoniais, 603 leis, só quem poderia cumprir cabalmente e totalmente era o Cristo perfeito, para nos salvar. A pergunta que fica para a igreja hoje, para nós hoje, nós estamos tendo temor e tremor a Deus, diante desse Deus, respeito, submissão, reverência a Deus, temor e tremor, ou nós estamos com medo, por causa da desobediência? Ou nós estamos tendo medo, ou nós estamos tendo temor e tremor, obediência, respeito diante da sua santidade. No versículo 20 foi o que a gente viu, ninguém poderia tocar o monte, se o animal tocasse morreria, por isso o perfeito tinha que vir para cumprir completamente a lei. Olha o que é que diz no verso 20, pois já não suportam o que ele está ordenando, a gente leu aí, não suportam o que ele estava ordenando. A gente viu lá em Deuteronômio, eles não suportavam mais a voz de Deus, de temor, de medo, de terror, de ser consumidos, porque eles sabiam de onde tinham saído, o coração deles ainda estava em trevas. Era isso que acontecia com aquele povo. Ninguém poderia tocar o monte, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. Ninguém poderia tocar. Aqui está a diferença entre a santidade de Deus, um Deus santo, e a incredulidade daquele povo. Na hora que Moisés desce do monte, o povo estava o quê? Adorando o bezerro de ouro. Diante daquela santidade, da majestade de Deus, 40 anos de incredulidade, 40 anos de incredulidade. Uma coisa que a igreja tem que entender é que Deus é santo, e que nós somos chamados para ser santo, separados para Deus, separados do mundo, separados das obras malignas, só separados das nossas inclinações, dos nossos desejos que não agradam a Deus, que possamos aprender com os erros de Israel. Nós não podemos errar aonde Israel errou. O juízo começará pela casa do Senhor. No verso 29 vai dizer, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Para os incrédulos, para a igreja isso é bênção, para os filhos de Deus isso é bênção, que possamos entender na nossa finita existência a santidade de Deus. Até o próprio Moisés tremeu, que coisa, porque ele sabia que Deus ia descer em juízo, Deus ia fulminar aquele povo. Olha o que é que diz no verso 21, o espetáculo que estava, que era a beleza da santidade de Deus, mas ele tremeu. Verso 21, na verdade o espetáculo era tão horrível
porque ele sabia que o juízo ia acontecer. Na hora que ele desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Aonde é que a gente encontra isso? Lá em Deuteronômio 9:19. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Quando Moisés desce do monte, o povo estava adorando o Senhor. E o que era que Deus ia fazer? Deuteronômio 9:19. 9:19. Olha o que é que diz, ó. Porque eu estava com medo, trêmulo, a mesma coisa que está aqui, por causa da ira de Deus, o furor de Deus, com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, a ponto de querer destruí-los. Era isso que Deus ia fazer. Mas olha a misericórdia de Deus. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. Que misericórdia, que compaixão. Deus sempre com a mão estendida, sempre dando uma oportunidade. Aquele povo que estava adorando o bezerro de ouro ouviu a voz de Moisés. Moisés, tem um texto que vai dizer: Senhor, me leve, mas não leve eles não. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Moisés tremeu e temeu o juízo de Deus. Para aqueles que são de Deus, para aqueles que não são de Deus. Olha o que é que diz no verso 10:31, capítulo 10, vamos voltar, capítulo 10:31. Aqueles que não são de Deus, 10:31. Aqui, né? Aqui já, ó. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Para os que não são de Deus, horrível coisa. 10:31, marque. Esse aqui são para os que não são filhos de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. As pessoas brincam com Deus, pensam que Deus é Deus, paz e amor. É verdade, até aí é verdade, mas eles esquecem do último, que é o justo, que tem a ver com juízo, e ele julgará vivos e mortos. As pessoas esquecem os privilégios de sermos filhos de Deus. Nós temos todos, meus irmãos, alegria, paz, gozo na alma, eternidade, imortalidade, Nova Jerusalém celestial, como ele diz no verso 22. No verso 10 ele vai falar, do capítulo 10 ele vai dizer a cidade de fundamentos. Pedro vai falar da Nova Jerusalém celestial, novo céu e nova terra, lugar onde habita justiça. Todos os privilégios diante de Deus. Mas pessoas brincam com Deus, há uma responsabilidade humana, e a nossa de cristãos é vida de fidelidade, vida de obediência, vida de temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É isso. Ele é santo, é amor, claro que é, muito amor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior para nos perdoar, mas Ele é justo, santo, e Ele julgará todos. Aquele que vive sem Cristo está debaixo da condenação da lei, porque a lei diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do outro, os bens dos outros. Se Jesus não tivesse cumprido cabalmente, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. E do verso 22 começam as bênçãos. Provavelmente vai ficar para a próxima quarta. Só bênçãos espirituais. Ele começa dizendo no verso 22, só para a gente pegar aqui a maravilha da beleza de Deus.
A próxima vai ser só bênção. Aí a igreja vai sair animada. Porque do 18 ao 21 é só cajado, debaixo da ira de Deus, que era Sinai. Quem está debaixo da religião, da religiosidade, não chegará. Agora do verso 22 até o 24, só bênçãos de Deus. E ele começa dizendo no verso de 22, agora, o contraponto, o contraste, pelo contrário, vocês chegarão ao monte Sião, louvado seja Deus, aonde a cidade de Deus vivo, você chegará. Aí ele diz, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, a comitiva está lá nos aguardando. Aí ele vai mais longe ainda, olha o que é que ele diz: vocês chegarão à assembleia festiva, vai ser lugar de festa, paz, gozo na alma, tranquilidade. Vocês chegarão. Eis a boa notícia, eis a maravilhosa notícia: nós chegaremos, os que estão em Cristo, os que estão em Cristo, Sião. Aí a diferença agora, o Monte Sinai, lugar onde ele deixou a lei lá, onde ninguém poderia cumprir toda a lei, Jesus cumpriu por nós e nos traz agora para que nós possamos chegar. É isso que ele diz aqui. Nós vamos a ponta aqui, ponta a ponta, é profundo, e é um dos textos que os comentaristas dizem: eu tenho certeza que eu vou para o céu. Quando eu leio do 22 ao 24, olha o que é que ele diz no verso 23: a igreja dos primogênitos, você está arrolado nos céus, no livro da vida, o seu nome está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus. Você está arrolado, não no rol de membro da igreja, não somente, mas no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu nome está lá, seu nome está lá. Você quer mais do que isso? Ele diz mais: nos céus. Aí ele volta novamente no verso 23: vocês chegarão a Deus, ao juiz de todos. O julgamento dos filhos é para a eternidade, dos incrédulos para o inferno. O juiz, aí ele vai dizer de todos, ele julgará todos. Eu só estou lendo, a gente vai ponto a ponto. Vocês chegarão a Deus, ao juiz de todos. Aí ele diz: e aos espíritos justos e aperfeiçoados, aquele que Jesus está justificando dia a dia. Aí ele vai dizer aqui o ponto máximo, é o verso 24, marque: vocês chegarão, a palavra é, vocês chegarão a quem? A Jesus, o mediador da aliança. Ele está lá lhe aguardando. Ele está lá lhe aguardando. Quer certeza que vá para o céu? Leia o versículo 22 ao 24. A Jesus, o mediador da nova aliança, porque o seu sangue, ao sangue da aspersão, tudo aquilo que ele derramou na cruz do Calvário por você, foi por amor. É diferente de tudo, é diferente de tudo. O sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Cristo lhe purifica. É isso. Verso 22 ao 24. Sião celestial, é para lá que você vai. Jerusalém celestial, novo céu e nova terra, lugar onde habita justiça, a cidade de fundamentos, aonde Deus é arquiteto e construtor. É para lá que nós vamos, é para lá que você vai, é para lá que nós vamos. Louvado seja o nome de Deus. 2 minutos, uma pergunta. Quem quiser fazer, fique à vontade. Irmão aí está com o microfone aí, ele responde. É para lá que você vai. Que bênção, né? A gente vai ponta a ponta até o 24. Eu acho que na próxima semana a gente termina do verso 2 ao 24. Tudo que Deus falou aqui.
Vai estar preparado ali. Está com o dedo levantado ali já. Não tem? Graças a Deus, todo mundo entendeu tudo, né? Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra poderosa, maravilhosa, porque nós não estamos mais debaixo da lei, ó Deus, mas debaixo da graça, onde nós herdaremos a nova Jerusalém celestial. Nós chegaremos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Ó Deus Todo-Poderoso, continua cuidando da Tua igreja, para que a Tua igreja continue perseverando, porque a Tua palavra diz: aquele que perseverar até a morte será salvo. Aquele que perseverar até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós já temos todas as garantias, que o Senhor possa nos fortalecer dia a dia nessa caminhada, diante de Ti, ó Pai, diante dos homens, que nós possamos crescer em graça, estatura, conhecimento, dia a dia, Pai, nos fortalece, que o Senhor vá de encontro agora, Pai, com esses irmãos que estão passando por algum problema, que o Senhor vá, ó Deus, ao coração deles, que o Senhor possa aquecer, renová-los, porque há esperança, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós temos todas as garantias, que o Senhor possa, ó Deus, tratar, curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por problemas espirituais, problemas no casamento, que o Senhor possa restituir, problemas financeiros. O Senhor sabe o ponto de cada um aqui, ó Deus. Vai, Senhor, e faz, ó Deus, o que nós não podemos fazer. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem grandes planos nas nossas vidas, e nenhum deles serão frustrados, nenhum deles, ó Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja. Nos abençoa, Senhor. Nos dê um restante de semana abençoada e abençoadora na Tua presença, ó Deus. Que possamos fazer o diferencial, sendo Tuas testemunhas. Que não venhamos, ó Deus, perder tempo, mas que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Deixa aí. Agora é noite de noite.